Meus irmãos, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre a sua vida. Que alegria estarmos em mais esse momento, na casa do Senhor, na presença de Deus, e ter o privilégio de também deixar mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe de um modo muito especial e que a palavra de Deus possa ser clara para a sua vida, edificar a sua fé. Que Deus fale com a gente mais uma vez nessa tarde. Você diz amém? Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Eu gostaria de deixar a porção da palavra desse primeiro período a você, nesse texto, que é o texto da pesca maravilhosa, a primeira das duas pescas maravilhosas que os evangelhos nos relatam que Jesus realizou. O primeiro episódio foi esse, Lucas 5, o segundo é João 21, naquela ocasião que Jesus restaurou Pedro para o ministério, mas eu gostaria de deixar nesse primeiro momento essa mensagem, nesse texto da primeira pesca maravilhosa a você nesta tarde. Você encontrou comigo? Amém? Vamos lá? Lucas capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. Viu ali 2 barcos, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco para aquela multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, eles colheram uma quantidade tão grande de peixes que rompia-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam realizado. De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. E levando então os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Se você leu comigo, diga amém. Esse texto, ele é um ponto muito importante daquilo que é o início da caminhada de Jesus com os seus discípulos. Os evangelhos nos apresentam aqui um pouco sobre o que aconteceu nesse dia. Os discípulos, eles vão ser chamados oficialmente por Jesus para caminharem com Jesus toda aquela trajetória dos aproximadamente 3 anos e meio, sendo forjados, ensinados, discipulados pelo Senhor, a partir desse dia aqui. 2 cenas vão acontecer nessa praia, que na verdade nós chamamos de praia, mas é uma região ali mais sólida, mais firme, de areia às margens do lago de Tiberíades ou o lago de Genezaré, que era água doce, embora a Bíblia chama também de Mar da Galileia por causa da sua extensão, mas na verdade é a continuidade do rio Jordão, que nasce no Monte Hermon e deságua no Mar Morto. E quando chega na região da Galileia, forma um grande bolsão de água, que é fonte de vida para a pesca, para toda a subsistência daquela região. E quando você lê nos evangelhos, Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia, é a mesma região, e a mesma totalidade de águas, é o Rio Jordão ali fazendo o seu curso. Mas Jesus chegou pela manhã às margens daquele lago, e 2 cenas vão acontecer. A primeira cena são de 4 pescadores. Eles estavam lavando as suas redes. Eles estavam muito cansados, desanimados, porque a Bíblia diz que eles haviam pescado toda a noite, mas não haviam conseguido pegar nada. O sentimento que eles têm é que todo o esforço havia sido em vão. A segunda cena, o segundo cenário que está sendo construído nesse texto, é de uma multidão. Nós não sabemos quantos eram,
mas por certo uma grande quantidade de pessoas. E eles queriam fazer um culto, e eles queriam que Jesus pregasse. Eles queriam ouvir Jesus pregar. O coração deles estava famintos por ouvirem o que Cristo tinha a compartilhar. E a Bíblia diz que Jesus, de uma forma maestral, extraordinária, conecta esses dois cenários. Porque Jesus chega para esses pescadores, mais precisamente para Pedro, e ele diz o seguinte: eu preciso do seu barco emprestado. E Jesus se assenta no barco de Pedro, se distancia um pouco do mar. Jesus está usando aqui a configuração geográfica da natureza do lugar, porque literalmente aqui ele está aproveitando o vento que vem daquele lago, que vem daquele mar, para espalhar o som, as ondas sonoras, para que toda aquela multidão pudesse ouvir a sua mensagem. Jesus era muito estratégico dentro da forma como ele compartilhava os seus ensinos, inclusive utilizando os recursos naturais, e Jesus fez um culto ali. Só que no final desse culto, quando Jesus terminou essa mensagem, Jesus chegou para Pedro e disse assim: eu tenho um convite para você, vamos voltar ao mar para pescar. Pedro deu uma resposta muito curiosa para Jesus. Ele falou assim: Senhor, nós pescamos toda a noite e não apanhamos nada. Sabe o que ele está dizendo? Qualquer outra pessoa que tivesse me dado essa orientação, certamente eu ia ser educado e ia dizer assim: muito obrigado pela sua tentativa, mas eu não vou voltar para pescar agora não. Porque quem era o pescador ali? Jesus ou Pedro? Pedro. Pedro sabia qual era o melhor momento para pescar, a melhor condição da lua, aonde os cardumes ficavam, temperatura da água. Pedro sabia que pescar de dia era loucura, que no cenário mais provável para pescar, ele havia se esforçado e dado o seu melhor, e não havia conseguido pegar nada. Se no momento mais provável ele não havia tido resultado, quanto mais naquela situação, naquele horário do dia, com aquele calor da água. Pedro está dizendo o seguinte, em outras palavras: Senhor, qualquer outra pessoa que tivesse me dado essa orientação, certamente eu iria rejeitá-la. Mas porque é o Senhor quem está falando, por causa da sua palavra, eu irei lançar as redes. Sabe o que Pedro está dizendo ali? A minha experiência não vale mais do que a tua direção. As minhas conclusões não valem mais do que uma palavra que vem da tua parte. Aquilo que eu penso e considero ser o melhor não tem mais poder de decisão na minha vida do que um poder do Senhor dizendo: faça isso, é isso que eu quero que você faça, é essa a direção. O que Pedro está dizendo é: Senhor, eu submeto todos os meus pontos de vista, toda a minha vontade, todas as minhas percepções, tudo aquilo que eu acho, que eu penso, a tua palavra, a tua direção, aquilo que é a tua vontade. E porque é o Senhor quem está falando, eu não tenho dúvidas, eu vou obedecer, eu irei lançar as redes. A Bíblia diz que quando eles lançaram as redes e puxaram, havia tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes quase se rasgavam, quase se rompiam. O Pedro gritou e falou assim: Tiago, traga outro barco. Tiago trouxe outro barco. Eles tiraram toda aquela quantidade da rede, colocaram nos outros barcos, nos dois barcos, e agora, não é que ficou mais ou menos cheio. De novo entraram em um cenário de novo de limite, porque ao invés agora das redes quase estarem se rasgando, eram os dois barcos que quase estavam afundando. Quando Pedro viu aquilo ali, ele parou e ele se sentiu constrangido. Ele falou assim: Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor, sou um homem tão pecador, com tantas falhas. Se afaste de mim, Senhor, eu não mereço ter o Senhor na minha presença. Eu não mereço ter o Senhor perto de mim, eu não sou digno de viver isso dessa proporção. Afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu tenho a impressão que Jesus olhou para ele e disse: eu me afastar de você? Você não tem noção do que está acontecendo. É a partir de hoje que nós vamos andar juntos mesmo. Porque até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um pescador de homens, um pescador de almas. Eu tenho uma nova tarefa para você, eu tenho uma nova missão para você. Se você pode, repita comigo, diga: eu sou também um pescador de almas. Você pode repetir isso comigo, diga: eu sou também um pescador de almas. Você concorda comigo que o verbo pescar se encaixa bem para peixes, mas não para almas de homens? Se o Senhor tivesse dito o seguinte: Pedro, até hoje você foi um pescador de peixes, a partir de hoje você será um ganhador de almas, nós não iríamos entender o que o Senhor estava dizendo? Sim. Mas por que ele usa o verbo pescar? Isso aqui não é um erro de tradução. Jesus está sendo intencional em ensinar uma coisa aqui.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, a partir de hoje, o resultado será diferente, só que o seu trabalho tem que continuar sendo o mesmo. Mas como assim, Senhor? Do mesmo modo que você nunca esperou que os peixes viessem até você, você também não pode esperar que as pessoas venham até você. Você tem que se levantar e ir até elas. E se você for até elas, Deus te dará a palavra certa, no momento certo, para que muita gente seja alcançada para o reino de Deus. Você diz amém por isso? Dr. Billy Graham, ele tinha um comentário muito curioso, naquele texto que Jesus disse assim, ó: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. Jesus comparou as almas a serem alcançadas com um campo com uma safra a ser colhida. E o Dr. Billy Graham dizia o seguinte: qual é a conexão de ideias que Jesus está construindo aqui? Dentro de tantas comparações, de tantas metáforas que Jesus poderia ter feito, ele fez a melhor de todas elas. Porque assim como um campo a ser colhido, uma alma a ser alcançada, também tem um prazo de limite, de tempo. Imagina, por exemplo, que você planta caquis, por exemplo, ok? E a data certa de você colher aqueles caquis, para que eles saiam meio de vez, quase maduro, para chegarem num ponto bom no comércio, para serem vendidos, para a fruta não estragar, contando todo esse tempo, a distância de caminhão para levar. Imagina que fazendo toda essa contabilidade, o dia certo para colher seja o dia 10, seja o dia 10. Se você deixa para colher 15 dias depois, no dia 25, o que acontece com grande parte dessa safra? Ela se perde, ela amadurece demais, e quando chegar na mão do consumidor final, ela já vai ter apodrecido, já vai ter passado o tempo. Porque toda safra tem um tempo para ser feita. Dr. Billy Graham dizia: por isso Jesus disse que as almas a serem alcançadas é uma colheita a ser realizada, porque toda alma também tem um tempo para ser alcançada. Tem gente que a gente consegue alcançar essa semana, que talvez semana que vem não estará mais com a gente. Tem gente que a gente conseguiria ter alcançado no ano passado, que talvez esse ano já partiu para a eternidade. Tem gente que talvez a gente consiga alcançar esse mês, que no final do ano não estará mais conosco. A gente não sabe qual o limite de uma alma para ser alcançada. É por isso que Jesus diz: é uma colheita a ser feita, é uma tarefa de urgente, é uma pesca a ser realizada, porque não são eles que vêm até a gente, somos nós que nos levantamos e vamos até eles. Deus te chamou para ser um pescador de almas. Deus te chamou para levar vidas a Cristo. Deus nos ajudará a trabalhar nesta seara, nesta colheita, para que esses frutos não se percam. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, o que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, eu estou te chamando para ser um pescador de almas, um pescador de homens. Encoraje alguém perto de você e diga assim: Deus conta com você, para que você ganhe alguém para Cristo. Você precisa entender que as coisas não são por um acaso. Aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, as pessoas que Deus conectou a você, as pessoas que Deus permitiu você conhecer, você precisa falar da sua fé para elas. Você precisa dizer para elas que o mundo está desgovernado, só que há uma saída, há uma esperança, há uma porta de livramento, e essa porta se chama Cristo Jesus. Se esforce para levar pelo menos uma família, pelo menos uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Cristo nesse ano. Onde você trabalha, onde você estuda, aonde você mora, você é um pescador de almas. Essa é uma tarefa de urgência, e Deus quer usar a nossa vida para que o máximo de pessoas sejam alcançados com a mensagem do Evangelho. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um pescador de almas. E o texto termina dizendo que então eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Você entendeu comigo até aqui? Diga amém. Tem algumas lições aqui que eu preciso ainda compartilhar com você. Se você tem papel, caneta, penso que vai ser válido a você. Há algumas lições que Cristo está nos ensinando nessa pesca maravilhosa, que eu preciso deixá-las a você ainda essa tarde. Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já ficou uma noite inteira acordado sem dormir? Faz assim com a sua mão. Ok? No outro dia pela manhã você tinha o quê? Cansaço, sim ou não? Sim. Ontem eu e o pastor Salmão ficamos conversando até 5h30 da manhã. Mas quem já ficou por alguma razão acordado uma noite inteira? Ok? Talvez você trabalhou como vigia, talvez você teve que
viajar a madrugada inteira para um local e você passou a noite inteira sem dormir. Qual o sentimento que você tinha no outro dia pela manhã? Cansaço, sim ou não? Esgotamento. Você só queria fazer uma coisa, o quê? Dormir. Só que imagina você ter o cansaço de uma noite inteira sem dormir, junto com o sentimento de que tudo aquilo foi em vão. É o sentimento de Pedro. Porque Pedro passou a noite inteira pescando e ele não conseguiu pescar nada. Se fosse eu no lugar de Pedro, sabe o que eu ia fazer aqui? Deixar essas redes sujas e ir para casa dormir. Foi isso que ele fez? Não. Ele está cansado, mas ele está lavando as redes. Ele está exausto, mas ele está lavando as redes. Ele está emocionalmente sentindo, talvez, descontente, mas ele está lavando as redes. Ele tem noção de que Jesus vai encontrá-lo ali em questão de minutos, vai levá-lo de volta ao mar e vai colocar talvez a maior pesca da vida dele nas redes dele? Não. Talvez ele ia pescar de noite, quem sabe no outro dia. Só que Pedro está ensinando uma coisa para a gente. Primeira lição da pesca maravilhosa, guarde isso. Viva pronto para as oportunidades da vida. Viva pronto para as oportunidades da vida. Guarde isso com você. É melhor você estar pronto para uma oportunidade e não tê-la, do que você ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. Você pode repetir isso comigo? Diga, é melhor eu estar pronto para uma oportunidade, diga, e não tê-la, do que ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. Você entende isso? Jesus está ensinando uma coisa para a gente aqui. Você precisa viver pronto para as oportunidades da vida. Eu estou crendo uma palavra de Deus sobre a sua vida nesta tarde, guarde isso. Se você lavar as suas redes, se você estiver pronto, Cristo virá ao seu encontro. Cristo vai te surpreender, Cristo vai te recompensar, Cristo vai te ajudar em meio aos cenários, situações que você está vivendo na sua vida. Você precisa entender que lavar as redes é uma responsabilidade sua, mas se você fizer a sua parte, se você não se auto-sabotar, se você não for inconsequente, se você não falhar com os seus deveres e as suas responsabilidades, haverá uma grande pesca de Deus, grandes resultados de Deus alcançando a sua vida. E Deus será glorificado através disso. Você diz amém por isso? Em primeiro lugar, você precisa viver pronto para as oportunidades da vida. Suas redes precisam estar lavadas. Segunda coisa a ser entendida aqui, guarde isso em seu coração. Pensa uma coisa comigo, não seria, dentro de um cenário geral, não seria muito mais fácil se Jesus tivesse pegado aquele cardume que estava no alto mar e trazido até as margens e entregue esses peixes para Pedro nas margens? Imagina o seguinte, é da gente olhar e dizer o seguinte: Pedro está tão cansado, deixa eu recompensar ele pelo trabalho que ele teve e não teve nenhum resultado. Deixa eu trazer esses peixes aqui para ele pegar esses peixes aqui na margem. Não seria mais fácil se Jesus tivesse feito isso? Mas foi isso que ele fez? Ele trouxe os peixes às margens? Não, ele pegou Pedro e levou Pedro a um lugar de águas profundas. Guarde isso com você. Ele levou Pedro a um lugar de águas profundas. Segunda lição a ser entendida aqui, guarde isso. Existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Tem coisas que não acontecem no raso. Tem coisas que só acontecem para quem se aprofunda. Tem coisas que só acontecem para quem se dedica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não viva pela metade o que você pode viver por inteiro. Não faça pela metade o que você pode viver e fazer por inteiro. Há um tempo atrás eu ouvi, inclusive de um pregador norte-americano, uma ilustração que eu achei ela fantástica. A ilustração passava pelo seguinte entendimento: há uma pessoa idosa dentro de você. Você pode repetir isso comigo? Diga: há uma pessoa idosa dentro de mim. Alguém aqui já chegou aos 80 anos? Alguém? Glória a Deus. Deus me ajude a chegar aos 80 anos. Deus ajude todos nós a chegar aos 80 anos. Que Deus lhes abençoe e lhes dê muita vida e muita saúde, para que vocês vivam muito, muito, muito e muito, e contemplem a bondade de Deus sobre todos os seus dias. Você pode celebrar o Senhor pela vida deles? Essa ilustração dizia uma coisa muito curiosa.
há uma pessoa idosa dentro de você. Você pode bater no seu peito e dizer isso? Diga, há uma pessoa idosa dentro de mim. E a sequência dela era o seguinte: vai chegar um dia que você vai acordar, e quando você for escovar os seus dentes e olhar para o espelho do seu banheiro, naquele dia, você vai estar completando 80 anos de idade. Sabe o que você verá naquele espelho naquele dia? Uma pessoa idosa. Uma pessoa, sabe onde é que ela está hoje? Aí, sentada no banco que você está. A questão é que talvez você só vai encontrar com essa pessoa em 30 anos, outros em 20, outros já se encontraram com essa pessoa, outros em 40, outros em 50. Guarde isso. Não decepcione essa pessoa com uma vida que só entregou a metade do que poderia ter entregue. Não decepcione essa pessoa com uma vida que poderia ter se aprofundado mais, mas preferiu ficar no raso. Com uma vida que poderia ter se esforçado mais, lutado mais, mas preferiu ficar no superficial. Tem resultados que Deus guardou apenas para quem se aprofunda. Tem áreas que Deus nos entrega em um ambiente de profundidade, que se a gente ficar no superficial, a gente nunca vai alcançar. Há um mistério em Deus nas águas profundas. Você pode repetir isso comigo? Diga, há um mistério em Deus nas águas profundas. Você precisa criar raízes profundas. Salmo 1 fala sobre isso. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como uma árvore que está plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Diga comigo, esse é o perfil do justo. O justo é como uma árvore, o justo é como uma que está plantada. Aí a partir do verso 4, o salmista começa a descrever o perfil do ímpio. O salmista fala assim, ó, os ímpios não são assim. Como assim? Eles não são como uma árvore que está plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação certa e que tudo que faz prospera. Como que os ímpios são então? O salmista diz, os ímpios são como a moinha que o vento espalha. O que o salmista está dizendo aqui? O que era a moinha que o vento espalha? Na época das colheitas, principalmente de grãos, os grãos vinham com muita sujeira, com muita palha. Pegava-se aquilo, na grande maioria das vezes, ou eirava-se aquilo, ok? Era chamado de joeirar, pegava-se um montante, ia pegando uma pá, ia fazendo assim para cima, para que o vento passava e levasse a palha, e os grãos voltavam. Ou então colocava todo aquele conteúdo de palha, junto com o grão, sujeira junto com o grão, em uma peneira. Levava-se ao alto de um monte, um dia que estivesse ventando, e começava a jogar aquilo para cima, porque no que o vento passava, levava a palha, e os grãos voltavam para a peneira. Essa palha que o vento leva, é o que o salmista chama da moinha, que o vento espalha. Sabe o que o salmista está dizendo? Aparentemente, justos e ímpios são a mesma coisa, quando você olha para o cenário da sociedade. Só que tem um momento que eles se diferenciam, quando os ventos da vida passam. Porque o justo é como uma árvore, ele tem raízes, suas raízes estão profundas, e ele está plantado junto a ribeiro de águas, que é o Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Você precisa estar enraizado em Deus, para que os ventos da vida não te levem, para que as crises da vida não te abalem. Um dia passou um vendaval pela vida de um homem chamado Jó, mas as suas raízes estavam em Deus, e ele disse, nu eu vim para este mundo, nu eu tornarei para lá. Se Deus me deu, Deus também o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai pecar contra Deus, não, porque eu sei que Ele está vivo, e no fim Ele se levantará, julgará a minha causa, mudará a minha história. Deus nos sustentará, se nós estivermos enraizados nele. Você pode louvar a Ele por isso? Nós precisamos estar firmados profundamente em Deus. Nós precisamos nos aprofundar em Deus, porque tem estabilidades em Deus que nós só teremos se nós tivermos criados raízes profundas no Senhor. E existem resultados na vida que nós só teremos se sairmos da superficialidade. Levante sua mão e diga assim, Senhor, leva-me a um lugar de águas profundas. Em primeiro lugar, viva pronto para as oportunidades da vida. Segundo lugar,
Existem resultados que nós só teremos se sairmos da superficialidade. Terceiro lugar, pensa uma coisa aqui comigo. Se eu fosse Jesus, sabe qual momento que eu iria ter chamado Pedro? Quando ele estava desanimado lavando as redes. Eu ia chegar para Pedro e ia falar assim: Pedro, há quanto tempo você pesca aqui? Ele ia falar assim, ó. Eu ia falar assim: Pedro, qual foi a última vez que você pescou e não conseguiu nada? Você conhece esse mar com uma palma da sua mão? Você não acha muito estranho você ter pescado toda uma noite e não ter conseguido pegar nada? Será que isso não é Deus fechando essa porta para você? Será que isso não é Deus dizendo para você que até hoje o seu negócio foi com peixes? A partir de hoje o seu negócio é com gente. Só que foi isso que Jesus fez? Não. Jesus colocou Pedro dentro do barco, colocou talvez a maior pesca da vida dele, nas redes dele, para no final olhar para Pedro e falar assim: ó, só tem um problema, esses peixes não pertencem mais a você. Por que Jesus chama Pedro no final e não no início? Terceira lição, guarde isso. Porque dificilmente Deus chamará alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Dificilmente Deus chamará alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. O chamado de Deus na nossa vida sempre estará atrelado a algum tipo de renúncia. Eu gosto quando Mateus conta essa história que nós lemos na versão de Lucas, porque Mateus diz o seguinte: Pedro deixando o barco e deixando o seu pai. Você pode repetir isso comigo? Diga: Pedro deixando o barco e deixando o seu pai. Diga: seguiu Jesus. A Bíblia não está fazendo ali apologia a desonrar pai e mãe, nada disso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, guarde isso: haverá momentos que para você seguir Jesus, você terá que deixar coisas. Mas haverá momentos que para você seguir Jesus, você terá que deixar até pessoas. Haverá momentos que para você andar com Deus, talvez você terá que deixar de andar com alguém. Haverá momentos que para você não perder o caminho de Deus para a sua vida, você terá que sacrificar coisas, situações, ambientes e às vezes até companhias que podem estar fazendo mal a você em sua trajetória com Deus. Só que eu estou crendo esta palavra de Deus sobre a sua vida esta tarde. Deus te ajudará a não deixar que nada faça você perder aquilo que é o propósito de Deus para a história da sua vida. Deus te dará a graça necessária para você dizer não, renunciar o que for preciso, para que nada te faça deixar de viver aquilo que é o plano extraordinário, perfeito e completo de Deus para você. Você entende isso e diz amém? Em primeiro lugar, viva pronto para as oportunidades da vida. Segundo lugar, há resultados que nós só teremos se nós sairmos da superficialidade. Terceiro lugar, o chamado de Deus sempre vai estar atrelado a algum tipo de renúncia, porque dificilmente Deus chamará alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Quarto e último lugar, eu começo a concluir a mensagem aqui. Se você chamasse um pintor, e desse ele 3 telas, quantas telas? E dissesse assim, ó, desenhe para mim, por favor, toda essa história em 3 telas, em 3 ambientes, em 3 cenas, para que quem olhar para as 3 cenas consiga ter uma noção, uma visão panorâmica de como foi essa história. Muito provavelmente, a primeira tela, a primeira seria Pedro lavando os barcos pela manhã, totalmente triste. Imagine o semblante de Pedro. Eu já dei a você a resposta, mas deixa eu fazer a pergunta, por favor, por educação, me responda. Se você olhasse para o semblante de Pedro nesse momento, Pedro estava feliz ou triste? Feliz ou triste? Com peixes ou sem peixes? E a tristeza de Pedro tem uma explicação nessa primeira tela: ausência de peixes. Provavelmente a primeira tela seria Pedro lavando as redes, triste, sem peixes, e a razão da sua tristeza é a ausência de peixes. Provavelmente a segunda tela seria Pedro no meio do mar, com 2 barcos cheios de peixe. Enxergue o olhar de Pedro. Nessa cena aqui, ele está triste ou feliz? Feliz. Com peixes ou sem peixes? Com peixes. Provavelmente, a terceira tela
seria Pedro saindo da praia junto com Jesus e deixando para trás 2 barcos cheios de peixe. Olhe de novo para o semblante de Pedro. Pedro, nesse momento aqui, está com peixes ou sem peixes? Triste ou feliz? Isso aqui não dá um nó na cabeça da gente? Não era para ele estar triste de novo? Porque essa tristeza dele da primeira cena é por estar sem peixe, ele voltou a estar sem peixes. Não era para ele ter ficado triste novamente? Por que ele não está? Jesus está ensinando uma lição aqui, 4ª lição da mensagem dessa tarde. Você não pode deixar que a sua alegria dependa de coisas. Você não pode deixar que a sua alegria dependa de coisas. Você não pode deixar que a razão do seu contentamento seja o que você conseguiu ter ou não, acumular ou não, fazer ou não, comprar ou não. A pergunta é: que falta fará em 5, 10, 15, 20 anos, se você conseguiu ter isso ou não? Nós não podemos deixar que a nossa satisfação, que a nossa realização pessoal esteja fundamentada em coisas. Abacuque fez uma das orações mais clássicas da Bíblia, quando ele disse: ainda que a figueira não floresça. É fácil a gente orar isso no século 21, porque nós vivemos em uma sociedade industrializada. Abacuque vivia em uma sociedade agrícola, que eles não tinham indústrias, e tudo que eles precisavam para comprar, vender, negociar, tinha a ver com colheitas e tinha a ver com criações. Mas ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam os seus mantimentos, e que as vacas dos currais sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo? Eu não deixarei que as coisas e as circunstâncias roubem do meu coração a alegria. Há 2 entendimentos curiosos aqui. Repita comigo: alegria e felicidade. Vamos de novo, diga: alegria e felicidade. Diga comigo: não são a mesma coisa. Quer ver uma coisa? Você não tem antônimo oposto para a palavra felicidade. Mateus, o oposto, o antônimo de felicidade é tristeza. Não, tristeza é o antônimo de alegria. Existem 2 palavras que você não tem antônimo para ela: felicidade e vida. Mateus, o antônimo de vida é morte. Não, morte é o antônimo de nascimento. Nasceu, morreu. Vida não tem antônimo, felicidade também não. Para você trabalhar o oposto de felicidade, você tem que colocar o prefixo infelicidade. Porque felicidade é algo completo, e felicidade é diferente de alegria. Alegria tem a ver com sensações, alegria tem a ver com sensações. Alegrias são partículas de prazeres em um momento. Quer ver uma coisa? O dia hoje está muito quente, sim ou não? Quem num desses dias de muito calor aqui da Flórida do verão estava com muita sede e bebeu um copo d'água bem gelado e sentiu prazer naquele copo d'água? Faz assim. Quem, porque aquele copo d'água estava muito bom, quis beber o segundo e bebeu um segundo copo d'água? Faz de novo assim. Quem foi que não sentiu no segundo copo d'água o mesmo prazer e a mesma alegria do primeiro copo d'água? Todos nós. Não era para ser a mesma alegria, a mesma emoção? Sabe por que não é? Porque a alegria é uma medida que se esvai. Alegria é uma medida que diminui. Você está vendo, por exemplo, fotos e vídeos antigos. Você vê uma foto ou um vídeo dos seus filhos quando tinham 2, 3 anos de idade. Aquilo dá um sentimento de saudade. Se você vê a mesma foto 5 minutos depois, não te traz mais o mesmo impacto. Por quê? Porque a alegria é uma medida que se esvai, é uma medida que diminui. Felicidade é diferente disso. Se você chegasse para Jesus e perguntasse: Senhor, me defina a felicidade, ele ia recitar para você Mateus capítulo 5, quando no Sermão do Monte ele pregou bem-aventurados, que no grego ali é o termo makarios, que significa gente feliz. O que Jesus estava dizendo era: eu vou dar para você o perfil de gente feliz. Felizes para mim são aqueles que choram. Feliz é quem chora, Senhor? Sim, porque como é infeliz a vida de quem não consegue mais chorar. Feliz para mim é aquele que é misericordioso. Feliz para mim é aquele que é puro de coração. Feliz para mim é aquele que é pacificador. Porque como é triste a vida de quem só sabe fazer guerra. Felizes para mim são aqueles que aceitam ser prejudicados para não abandonarem aquilo que é correto e justo.
a gente olhar para Jesus e ia falar, isso para o Senhor quer ser feliz? Isso para mim é outra coisa, menos ser feliz. Talvez ele ia dizer para a gente, o problema é que você está confundindo alegria com felicidade. Alegria tem a ver com sensações, é algo externo. Felicidade é paz interna, é paz de espírito, é algo que apenas Deus pode gerar no nosso coração. Quando Abacuque diz, me alegrarei no Senhor, ali não é alegria segundo os homens, é alegria segundo Deus, é alegria de felicidade. É possível estar em um cenário de guerra, mas o coração encontrar paz. Você entende isso? Guarde uma coisa, é diferente. Uma pessoa que tem uma vida triste e de vez em quando tem momentos de alegria, de gente que vive uma vida feliz e que pode passar por momentos de tristeza. É diferente uma pessoa que tem uma vida triste e só de vez em quando tem momentos de alegria, de uma pessoa que tem uma vida feliz e que pode também passar por momentos de tristeza. Deus quer gerar em nós uma paz de espírito. E quando Paulo fala sobre o fruto do espírito, ele diz que o fruto do espírito é alegria. O fruto do espírito é alegria, mas não é qualquer alegria, é alegria segundo Deus, que no grego ali é o termo chara. É o mesmo termo que por 16 vezes na carta aos Filipenses Paulo escreveu, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso por pregar o evangelho de Cristo. Como que alguém preso tem razões para se alegrar? É porque essa não é alegria segundo os homens, essa é alegria segundo Deus. Deus quer gerar em nós essa medida verdadeira de alegria. Você diz amém por isso? O Senhor quer nos ajudar a não deixar que a nossa alegria dependa de coisas, que a fonte da nossa alegria esteja em Cristo. Nós estamos vivendo um tempo que as doenças emocionais, psicossomáticas, que envolvem tudo que diz respeito ao campo das emoções, têm roubado a alegria de muita gente. Um dos maiores males do nosso tempo é uma coisa chamada depressão. Você pode repetir isso comigo? Diga depressão. A depressão, por sua vez, também tem sido causa de um outro problema chamado suicídio. Você pode repetir comigo? Diga suicídio. Fale comigo, depressão e suicídio. Deixa eu gastar os últimos minutos dessa palavra nesses dois assuntos. A palavra depressão vem de uma linguagem topográfica, ok? O que é uma depressão? É um afundamento de terra. Se você tem duas montanhas, e se você tem um vale entre elas, esse vale é o quê? Uma depressão. É disso daqui que a psicologia, a psicanálise, tira o termo depressão, porque a depressão, literalmente, é um afundamento nas emoções. É quando parece que a vida perde sentido, como parece que não há por que mais crer em dias melhores. E a depressão tem sido a principal causa de um outro problema chamado o quê? Suicídio. Você sabia que a última coisa que o suicida quer é morrer? Se você conseguisse acessar a consciência do suicida 5 segundos antes dele perder a consciência diante da morte, ele está tentando sair do enforcamento, ele está tentando sair do afogamento, ele está tentando sair da situação que ele se lançou. A última coisa que o suicida quer é morrer. O suicida não quer morrer, ele quer pôr fim à dor. Só que no desespero e fragilidade das suas emoções, a única forma que ele encontra de pôr fim à dor é colocando fim à vida. A principal causa do suicídio em nosso tempo tem sido a depressão. Quando parece que a vida perdeu a alegria, que a vida perdeu o prazer. Se um dia você passar por uma, ou se você conhece alguém que passou e está passando por uma, o segredo da depressão não é você parar e desistir na metade, é você encerrar o ciclo por inteiro. Porque o ciclo da depressão não se encerra abaixo no vale. O ciclo da depressão se encerra concluindo o caminho, subindo a montanha, porque a história continua, mesmo depois de dias ruins. A fonte da nossa alegria tem que estar em Deus. Não deixe que nada roube Jesus de ser a fonte do seu contentamento. Cristo é a fonte da nossa alegria. Você pode dizer amém por isso? Essa palavra serve para você? Eu gostaria de orar com você nesta tarde. Esteja em pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, viva pronto para as oportunidades da vida. Faça a sua parte. Em segundo lugar, você precisa entender dentro disso que existem resultados que nós só teremos em Deus se sairmos da superficialidade. Há um convite de Deus para nos aprofundarmos. Em terceiro lugar, o caminho de Deus para a nossa vida sempre vai estar ligado a algum tipo de renúncia.
às vezes algumas coisas precisam ser sacrificadas. E em quarto lugar, você não pode deixar que a sua alegria dependa de coisas. Cristo é a razão da nossa alegria. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, eu oro nesse momento com os meus irmãos. Eu não os conheço muito, mas o Senhor os conhece, os ama. O Senhor é o Pai deles e eles são os seus filhos. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite cada um desses corações e remova qualquer raiz de amargura, qualquer tristeza, qualquer início de depressão, de angústia, de dor. Que o Senhor os ajude a desfrutar de um contentamento pleno e perfeito em Ti. Que o Senhor seja a fonte e a razão da nossa alegria. Que nada roube a paz de espírito no nosso coração. Deus, ajude-nos a estarmos prontos para as oportunidades da vida. Ajude-nos, Senhor, a nos aprofundarmos mais, nos dedicarmos mais, para que não nos arrependamos lá na frente de não termos nos esforçado um pouco mais. Ajude-nos, ó Deus, a entendermos que nada pode ser mais precioso do que o Senhor e a renunciar tudo que for preciso para não perdermos o Teu propósito e caminhada nas nossas vidas. E ajuda-nos também, Senhor, a vivermos uma vida que a fonte da nossa alegria está em Ti. Eu oro por isso e te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode louvar a Deus por isso? Muito obrigado, Deus.